Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 2. Nós vamos dar continuidade à estrutura da justiça. Ainda estamos no prólogo do livro, link do livro fica aqui na descrição, ok? Então, continuando com a estrutura da justiça, hoje nós vamos falar sobre o processo de conhecimento. Lembrando que aqui é um modelo simplificado, porque existem nuances e questões que podem fugir, mas o roteiro básico é este. Todo processo começa por uma petição inicial. A petição inicial identifica o processo, identifica os pedidos da parte que está pleiteando algum direito, mas para que ela possa seguir, é necessário que ela siga alguns requisitos que a lei exige. Os requisitos estão presentes nesses artigos 319 e 20. Basicamente, é o guia para o advogado saber o que ele tem que ter nessa peça, e são requisitos formais que o juiz vai olhar, que na ausência deles ele vai pedir para emendar, que é fazer uma correção, ou até mesmo, dependendo da gravidade da falta de requisitos, ele pode declarar o processo extinto pela inépcia da inicial. Significa que o processo não tem condições de seguir porque não tem pé nem cabeça. Então, essa palavra inépcia vem justamente disso, de não ter condições de seguir com o que foi apresentado. Então, o juiz, o termo não técnico, mata o processo no ninho. Simplesmente ele não dá sequência. E aí o artigo 319 indica o juízo que é dirigida, o endereçamento, os nomes, pronomes, estado civil, ou seja, isso aqui é a qualificação das partes. Tem que ter o fato, contar a história do que, por que está pedindo aquilo, os fundamentos jurídicos e o pedido. Esse pedido tem que ser feito com as especificações. Por quê? Porque o pedido é justamente a parte em que o juiz vai olhar os fatos e fundamentos jurídicos e perceber o que você quer com tudo isso. Então veja que existe uma sequência. Quem é o juiz que vai receber, quem está litigando, ou seja, as partes, contar a história, por que a lei me dá o direito daquilo, do que eu quero mediante aquela história, e o meu pedido. Veja que o pedido ele é tão importante que se você narrar coisas que você quer na história e não pôr no pedido, o juiz não pode te dar. Isso porque o juiz é obrigado a seguir esse trecho, esse capítulo da peça chamada dos pedidos. Ele vai olhar para esse trecho e vai perceber o que tem ali, o que você está querendo de tudo isso. Se você não colocar ali alguma coisa que você quer, o juiz não pode dar. Na sentença não vai ter o que você quer. Então veja como os pedidos são importantes, porque eles amarram o começo dessa peça. Então, qual é o juiz que vai julgar, ou a vara, ou qual é o fórum, o tribunal que vai julgar? Quem sou eu, contra quem eu estou advogando, ou contra quem eu estou pedindo? Eu coloco na sequência a história, o que aconteceu, onde o meu direito foi violado, onde a lei determina que isso é uma violação ao meu direito, e na sequência os pedidos. Ou seja, eu quero então que o Estado, através da justiça, me dê esse A, B, C, D, questões e direitos. Percebe? Se eu não ponho ali, o juiz não pode dar. A lei diz que o juiz está amarrado exatamente pelo pedido. Existe discurso sobre extra petita, ultra petita, são termos técnicos, eu não vou nem entrar muito no detalhe, mas implicam dizer o seguinte, que são pedidos além do que eu pedi, ou eu não pedi e o juiz está dando. Então isso, por que é importante também isso? Porque também na linha de defesa, se eu peço uma coisa e o juiz dá outra, a outra parte vai dizer, escuta, excelência, o autor pediu A e você, juiz, está dando B. Então você não está seguindo conforme a peça. Essa sua decisão ela está equivocada. E isso cabe recurso. Então veja que o pedido é o coração, é o desfecho de todo o processo. E por fim, naturalmente, o valor da causa. O valor da causa é muito importante. Porque o valor da causa simplesmente nos dá o direito a ser pleiteado. Muitas vezes esse direito ele nem é exigível em dinheiro, mas ele tem um valor financeiro. Ele tem que ser convertido em algum valor financeiro. Se não tem um valor financeiro, o advogado deve colocar por equidade um valor simbólico para fins de alçada e fiscais. Né? Por exemplo, R$1.000, alguma coisa no sentido. Até para poder gerar as custas, a menos que a parte tenha condição de pedir a gratuidade. Nesse sentido, o que vem depois? Depois vem as provas. O autor tem que mostrar o que ele pretende provar do que ele está alegando. Então eu tenho que endereçar a peça, para qual juiz, quem sou eu, contra quem, fato, que é a história, fundamento jurídico, a lei me dando isso, pedido, o valor desse processo e provas do que eu estou alegando. E aí, por fim, o novo CPC desde 2015 trouxe uma inovação, que é a opção ou não de fazer uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação nem sempre é possível de ser feita. Isso porque tem casos em que não cabe conciliação. A própria lei não tem como conciliar.
São questões, por exemplo, de violência doméstica. Não tem como colocar o autor e o réu para discutir uma forma de você amenizar isso. Por exemplo, é comum nos processos contra banco, o juiz nem deixa para designar audiência e conciliação no momento oportuno, ou ele nem designa nada. Por quê? É muito comum os bancos não fazerem conciliação. Não estou dizendo que eles não façam, né? Mas não é comum. Então tem juiz que já nem põe a conciliação. E é uma opção. Então, de acordo com o artigo 319, inciso 7, eu posso dizer para o juiz que eu não quero fazer uma conciliação. Eu não tenho ambiente para discutir esse processo contra a parte. Eu ponho que não, o juiz não faz. Se eu ponho que sim, ele vai marcar uma audiência de conciliação e aí o processo segue por outros trâmites. E para isso, eu vou mostrar aqui no nosso quadro a sequência. Nós temos a petição inicial, como eu disse, artigo 319 e 320. Depois nós temos a citação do réu, que é feita por carta, por oficial de justiça e muitas outras formas que o juiz pode usar. Qual que é a importância da citação do réu? A citação está demonstrando para o processo que o réu está ciente que existe aquele processo contra ele. Então, se não tem citação, não podemos seguir com o processo, porque em tese o réu tem que ter o direito a se defender. Então, se o autor entrou com a peça e o réu não foi notificado, a outra parte não foi notificada, o processo não segue. Então, a citação é o documento que chega nas mãos do réu, que mostra para ele que existe um processo contra ele e dá um prazo para ele se defender. Sem isso, o processo fica parado até citar outra parte. Veja, não vou entrar no mérito de quando essa parte se esquiva do processo, que aí a gente tem meios de fazer essa citação de outras formas. Diferente da intimação. A intimação também pode vir na forma de uma notificação, mas a intimação já é o juiz pedindo para uma das partes fazer algo, já ciente de que é o processo. É posterior à citação. A citação é a primeira notificação do réu para ele saber que tem um processo contra ele. Veja como é importante, então, a citação para o processo. Na sequência, o juiz vai olhar se o artigo 319, inciso 7 está presente, ou seja, o autor concorda em fazer uma audiência de conciliação, então o juiz vai notificar o réu que é uma audiência de conciliação, dizendo a data e hora e o local, ou se é online, enviando a data e hora e o link para a audiência online. Feito isso, vem a data, chegou o momento, temos a conciliação. Aqui é importante também fazer algum destaque. É muito comum, na vara civil e às vezes na vara do trabalho, ocorrer uma conciliação sem a presença do juiz. Então, entra a figura do conciliador e ou do mediador. Geralmente, o local é chamado de sejusque, mas não necessariamente, pode ser às vezes dentro do próprio tribunal normal. Ocorre que essa conciliação, feita por um profissional para conciliar, ele senta com as partes, não conhece o processo e não vamos discutir o processo ali. Na conciliação não se discute o processo em si. Olha somente o que uma parte quer e o que a outra pode oferecer. E tenta discutir ali uma forma de encontrar uma solução para o processo sem que ele vá para a mão do juiz e tenha que fazer todo o trâmite processual. Então, é uma pessoa que vai tentar amenizar o oremo das duas partes e achar uma solução para elas. Se ela achou uma solução, esse conciliador, essa conciliadora, então tem-se o termo de acordo entre as partes, conforme o artigo 334, parágrafo 11. O artigo 334 diz o quê? No parágrafo 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. O que significa dizer isso? Significa que, quando as partes chegam num acordo, o conciliador e o escrivão da conciliação vão bater um termo de acordo, dizendo o seguinte: a conciliação foi frutífera, as partes chegaram num acordo e ali vai ter o termo dos acordos. Então vai pagar os 10 mil em 1000 parcelas, 10 parcelas de 1000, na data tal, não pagando, incide a multa de X% do valor, vence toda a dívida, enfim. Todos os termos das quais foram combinados entre as partes entra nesse documento. Ele é peticionado nos autos, ou seja, ele é inserido nos autos do processo e vai para a mão do juiz. E o juiz vai então fazer o quê? A sentença de homologação do acordo, conforme o artigo 487.3b, julgando o mérito. É interessante aqui destacar o seguinte: quando esse processo ele é julgado por homologação de um acordo, vai constar provavelmente no termo da sentença que as partes abrem mão dos recursos e o processo transita em julgado no momento em que o juiz homologa esse acordo. Por que isso? Se nós entramos num acordo, ninguém vai discutir os termos mais uma vez. Fizemos um acordo, vai ser pago, não tem mais que fazer apelação, recurso, acabou isso. Por fim,
essa sentença que o juiz emite se torna um título executivo. O que significa isso? Se a parte que tem a obrigação de pagar, por exemplo, não paga, não é necessário o autor entrar de novo com uma nova ação falando: olha, excelência, não está pagando. Não, você executa direto. Vamos explicar o que significa isso quando a gente discutir a fase de execução. Nós estamos na fase de conhecimento, que é uma fase anterior à fase de execução. E se não são conciliados? Eles não entram num acordo. Bom, se não tem acordo, existe o mesmo termo feito pelo conciliador, dizendo assim: conciliação infrutífera. Ele vai registrar que não houve acordo, determina que os autos sigam, devolve os autos ao mão do juiz. E aí o juiz vai seguir a sequência para poder dar andamento ao processo. Aí surge o seguinte fato: por não ter tido acordo, a parte contrária ao réu ganha um prazo de 15 dias para contestar o que foi dito na inicial, ou seja, para ele defender o que está no pedido da petição inicial que foi feita nos autos pelo autor. Depois disso, o juiz ele olha para o processo como está, olha para a inicial, olha para as defesas do réu ou dos réus, e aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o processo está maduro ou não para julgar, se tem alguma questão que ele precisa de mais provas. E este ato que o juiz faz é uma fase dentro do processo de conhecimento chamada de saneamento do feito. Quando o juiz está satisfeito, por vezes ele coloca o feito por saneado. O que significa isso? Significa que ele já sabe o que vai fazer, já está tudo organizado para ele poder seguir quando no futuro ele for dar a sentença. Então, a partir do momento em que o juiz dá o feito como saneado ou está decidindo o que vai fazer, ele pode tomar diversas atitudes conforme os artigos 354 até o 357. Ele pode extinguir o processo por não estar faltando alguma questão grave para ele seguir como inépcia. Ele pode julgar o processo de forma antecipada. Por exemplo, ele já acha que não tem necessidade de fazer prova alguma mais, ou porque o réu foi revel. E aqui cabe uma ressalva. A revelia, ela é marcada pelo seguinte fato. Vocês lembram que eu disse da citação do réu? Ela é muito importante porque ela dá a notificação de que o réu conhece o processo. Veja que depois da audiência de conciliação, se ela não existe, da notificação do autor, do réu, ele tem 15 dias para fazer a defesa. Se ele não faz a defesa, significa que ele não se importa com o resultado do processo, que ele teve um prazo para ele seguir. Se ele faz isso e não defende, ele recebe os autos, toma notícia de que é um processo e não faz nada, ele simplesmente é considerado como revel, ou seja, para ele tanto faz os efeitos do processo. Quais as consequências disso? As consequências são as seguintes: o juiz vai dizer que tudo que está escrito na inicial do autor é considerado como verdade e vai julgar o processo antecipadamente, falando: bom, se o réu não está preocupado com a defesa, o que o autor está dizendo é verdade, a sentença vai ser o quê? Cópia dos pedidos do autor. É um prejuízo muito grande para o réu. Às vezes a gente recebe uma ação e fala: não vou fazer nada não estou devendo, ou eu não tenho como pagar mesmo, não estou nem aí, deixa para lá. É um grande prejuízo, porque às vezes, por mais que você não tenha condições de pagar, ou você não quer se envolver com isso, uma boa defesa pode amenizar o impacto de um processo totalmente, com todos os pedidos do autor sendo aceitos pelo juiz e entrando em sentença. Porque, por vezes, ele está pedindo coisas absurdas, e você vai ter que, depois, de alguma forma, honrar isso. Então, esse é o grande perigo. Bom, ele também pode fazer o quê? Julgamento antecipado parcial do mérito. Ele olha que trecho já está incontroverso. Por exemplo, o autor faz o pedido A, B e C. O réu só defende B. A e C ele não fala nada. Em tese, ele é como se fosse rebelde A e C. Então, na contestação, o réu tem que rebater todos os pedidos do autor. Neste cenário, ele deixa o processo seguir com o que faltou. E o 357, que é de fato a questão do saneamento, que na verdade é uma organização do processo, ele vai olhar o seguinte: se tem questões processuais pendentes, por exemplo, citar alguém, notificar alguma parte, um terceiro interessado. Ele vai delimitar as questões de fato sobre o que vai recair sobre a atividade de provas. Ou seja, quais são as provas que precisam ser feitas? Documentais? Ele vai dar um prazo para essas provas, ou vai falar ele vai colocar um despacho assim no processo. Especifiquem as partes, as provas que querem produzir. Se no prazo que ele der ninguém fala nada, significa que não querem mais fazer provas. Ele pode também definir distribuição do ônus da prova. O que significa isso? Por vezes, a prova teria que ser feita porque alega algo. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que eu tive uma lesão, eu tenho que provar essa lesão. Mas há certos momentos, e, por exemplo, na lei do consumidor também, que a prova é feita pela outra parte, porque ela tem melhor condição de apresentar documentos que provem a realidade dos fatos. Então, nesse momento, o juiz inverte esse tal do ônus da prova. Então, o ônus da prova é a quem cabe provar algo que está sendo dito no processo. Quando você inverte o ônus da prova,
uma parte faz uma alegação e a outra vai provar. E isso é muito comum, como disse, no direito do consumidor e hoje em dia no Código de Processo Civil atual, é muito comum a cooperação entre as partes para criar as provas necessárias para o processo ser compreendido pelo juiz. Ele pode também delimitar as questões de direito relevantes para a decisão. Ele pode falar, olha, eu quero entender melhor esse fato. Ou, se ele ainda precisa ter oitiva de testemunhas e quer ouvir as partes por qualquer razão, então ele vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. E debates, né? Muitas vezes debates. E aí o que acontece nessa audiência é que o juiz vai dar um prazo para as partes se prepararem, ela tem um prazo para acontecer, e aí, uma vez que tem essa audiência passada ela, entra o período que nós chamamos que o juiz ele vai analisar todos os fatos que estão nos autos. Às vezes, principalmente na Justiça do Trabalho e na criminal. Na civil às vezes acontece também, mas no trabalho e na criminal muito mais. O juiz dá mais um prazo para as partes fazerem um arremate do processo, pegando todas as peças que se colocaram, tudo que foi falado da outra parte, fazer como se fosse um arremate, né? Tentando mostrar para o juiz, olha, excelência, com tudo que foi posto até agora, é esse lado que a gente tem que ir. Essa peça, no Justiça Criminal, é chamada de memoriais. Na Justiça do Trabalho e na civil é chamada de razões finais. Então, é uma última oportunidade para as partes declararem alguma coisa nos autos, antes do juiz dar sentença. É a última oportunidade das partes, os autor e réu, através dos seus advogados, deixarem algum documento, mas não probatório, né? É uma redação, vamos por assim, né? Uma petição, mostrando para o juiz costurando tudo que foi colocado nos autos, provando que o direito deve ser dele ou não. Como eu disse, na vara civil é mais difícil acontecer, mas na trabalhista, na criminal, é mais comum. A sentença é o último ato da fase de conhecimento. Fica no artigo 485 a 487. Os artigos 485 a 487 determinam as condições e as questões relativas à sentença. Então, com a sentença, a fase de conhecimento meio que se encerra. O que cabe aí, depois da sentença? Como eu expliquei, nós estamos falando de um processo simplificado. Seria um caminho feliz. É óbvio que existem nuances aqui. Uma decisão que não seja sentença, um despacho no meio do caminho, pode gerar um apelo para a segunda instância, que é chamado de agravo. Da sentença, se algo não ficou claro para uma das partes, elas podem fazer o que chama-se embargo de declaração. É uma peça em que a parte pede que o juiz esclareça um ponto que ele não compreendeu ou que parece que está confuso ou obscuro. E aí o juiz é obrigado a analisar o pedido desse embargo de declaração e gerar uma nova sentença. Dessa sentença, começa a correr o prazo para outros atos. Mas é o encerramento da fase de conhecimento. Porque o que acontece? Havendo 15 dias úteis depois da Justiça Eletrônica, o famoso DJE, um dia útil depois da publicação, 15 dias. Se nesses 15 dias houver uma apelação, nós então vamos para a fase de recurso. Muitos dizem que continuamos na fase de conhecimento porque não está discutindo o mérito. Tudo bem, mas para questões didáticas eu vou chamar isso de fase de recurso. Terminado essa etapa de discussão do mérito, nós vamos chegar no que chama-se trânsito em julgado, ou seja, não se discute mais o direito. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Com o trânsito em julgado, que na aula 1 nós já explicamos o que é. Se você não assistiu a aula 1, vou deixar aqui no card a aula 1 para você ver o que é o trânsito em julgado e outras questões importantes. Aí, com esse trânsito em julgado em mãos, eu posso fazer a fase de execução. A fase de execução ela ocorre quando o processo tem um direito dado a uma parte e ela não consegue sozinha exercer esse direito. Se é o divórcio, como eu já disse no primeiro vídeo, eu simplesmente vou no cartório com a decisão e com os demais documentos e vou averbar não é na matrícula, como eu também falei isso na primeira aula, é na certidão de casamento, o divórcio. E aí se for, a mulher ela vai lá e troca por nome de solteira, se assim for o desejo dela. Se por alguma razão eu tenho que receber um bem, um pagamento, e a parte não faz de ofício, se a parte não faz livre e espontânea vontade, vou precisar usar da justiça para forçar a receber. Então é isso que é a fase de execução. No momento oportuno nós vamos falar dela. Eu espero que vocês tenham compreendido, porque a fase de conhecimento é muito importante. Ela marca um período muito importante do processo, porque por mais que você possa levar esse processo para outras instâncias, o que você não colocou na fase de conhecimento de provas e pedidos de história,
você não vai poder alterar nada disso para as outras fases. Se ali foi uma inicial ruim, não tem um bom corpo de leis e de provas na fase inicial, nas apelações eu não tenho como fazer eu não consigo colocar provas. Eu consigo melhorar a redação, eu consigo alterar as formas de convencer os desembargadores, mas eu não consigo rediscutir todo o mérito. Eu posso atacar a defesa, a sentença do juiz. Ela não deve prosperar por causa disso. Eu não posso contar uma nova história para o juiz, para os desembargadores trazerem outras provas. Percebe que ela tem limitações. E quanto mais altas são as esferas, mais limitados são as questões legais que eu posso discutir. Então, essa fase de conhecimento é o coração, é o núcleo do processo. É aqui que tem que ser feito com mais esmero, porque uma falha aqui pode prejudicar todo o direito. Transitou em julgado, você não pode nem voltar atrás e discutir isso de novo. Para você fazer isso, é extremamente raro, porque é necessário que você tenha questões que a lei permite para você fazer isso. Não vamos discutir agora a ação rescisória, que é o processo que você reabre algo que tem transjulgado, que é algo muito restrito. Mas só para você saber que existe uma chance, por um certo período, desde que esteja dentro do enquadramento legal, que não vem ao caso agora, eu não vou nem entrar nesse mérito, para que a gente não fuja da linha de raciocínio, mas para saber que existe essa remota possibilidade. Eu espero que você esteja gostando. Essa foi a aula 2. Na próxima aula a gente vai começar a discutir questões de apelação e, na sequência, recursos. Qualquer dúvida, na descrição do vídeo você tem o meu e-mail para você tirar dúvidas sobre essa aula específica. Aponte a aula e a dúvida para me facilitar a resposta. Se você quiser, você pode acompanhar esse curso pelo livro. E o livro ele é gratuito em PDF. Está aqui na descrição também o link para você baixar o PDF. Tá bom? Eu espero que você goste. Fica com Deus. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.